É isso. Eu me chamo Felipe, sou estrategista digital. Se você está vendo esse vídeo aqui é porque a gente provavelmente é sócio em algum projeto. O que a gente vai fazer hoje? É um tutorial de como produzir conteúdo. Tá aqui na tela, um mapa mental. Se você não usa MindMeister, sugiro usar. Isso aqui clareia, é muito mais fácil de você pensar, se organizar e fazer as coisas acontecerem quando você tem uma estrutura guiada, um esqueleto para poder fazer a coisa. Então, sem muita delonga, eu vou hoje te mostrar, através da estrutura de como produzir conteúdo que eu aprendi na mentoria do Insider, metodologia toda validada pela Ignição Digital, que é do Érico Rocha. Hoje eu sou mentorado do Insider, por isso eu também me posiciono como estrategista digital. E é isso aí. Você, como meu sócio, minha sócia, vai ver esse conteúdo e vai sair daqui extremamente preparado para deixar de fazer conteúdos de forma amadora e fazer a coisa de uma maneira mais profissional. O que isso quer dizer? A partir de hoje, a gente vai entender o que é intencionalidade genuína na hora de fazer conteúdo. E por que é isso que a gente precisa? A gente não está fazendo mais as coisas baseadas em achismo. Aqui você vai ter estrutura, vai ter exemplos e vai ter ferramentas para poder fazer o seu conteúdo de forma mais intencional, mais profissional e atingir de verdade o avatar, mostrando para ele a tua autoridade e aquilo que a gente tem aí de infoproduto para ser vendido. Simples assim. Então vamos lá. Primeiro passo. A gente precisa avaliar se o tema, a ideia, o roteiro daquilo que você está na mão, que você vai gravar, ele tem relevância para o avatar. Se ele ajuda o avatar a entender a Roma ou se ele ajuda o avatar a chegar mais perto da Roma. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Por que a pessoa precisa saber do seu conteúdo? Disso aí que você está querendo gravar. Por quê? O avatar não precisa saber os comos, tá? Isso a gente vai exemplificar um pouco mais para frente. O como a gente vende, os porquês a gente explica. Então, é isso. Lembra sempre de que a gente não pode de verdade entregar todo o ouro do conteúdo nas lives, nos reels e etc. Então, vamos lá. Utilizar analogias ou histórias cria um relacionamento e isso fortalece com que o conteúdo aterrize para a tua audiência. O que isso quer dizer? Histórias e analogias melhoram a experiência do avatar. Quando você conta uma história e exemplifica aquilo que você está explicando, é muito mais fácil de entender. Isso vale para todo mundo, para mim, para você, para criança, para idoso, não importa. Se você parar para pensar, nós somos criados através de história. A Bíblia, ela é uma história. Eu não estou entrando aqui agora em catolicismo, adventismo, sei lá eu quais são as variantes aí de que a gente tem sobre religião. Eu só estou usando um exemplo. Isso é uma analogia também. Acabei de usar uma analogia aqui para fazer a questão da analogia e da história aterrissar na tua cabeça. Lá na época das cavernas, a gente tinha os anciões que ficavam na volta do fogo, contando histórias para poder gerar tradição e o povo seguir uma determinada direção. E é isso que a gente faz com o nosso avatar. O nosso conteúdo ele é direcionado. Para quê? Para que ele entenda daquilo que a gente está falando e depois ele abra a carteira e compre conosco. Simples assim. Então, o que é o avatar? É aquela pessoa que a gente entende que é nosso público-alvo, com dados demográficos, etc e tal. Isso a gente já conversou antes. Para você estar vendo esse vídeo aqui, você já sabe o que é avatar. Mas, vamos lá. Nenhum avatar, nem ninguém tá aí para a vida das outras pessoas. O avatar, ele tá aí para a vida dele. Ele quer saber que você se comunique falando coisas da vida dele, do cotidiano dele. É só desse jeito que você vai ter engajamento, retenção, que você vai ter autoridade dentro da rede social. Então, a partir de hoje, você não vai mais simplesmente falar aquilo que você quer falar. Você vai falar aquilo que o avatar precisa escutar. E como é que isso acontece? Quando você puxa a vida do avatar para dentro do seu conteúdo. Então, todo o conteúdo ele precisa ser feito levando em consideração o princípio da primeira impressão. A gente já escutou isso falar dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos professores. A primeira impressão é a que fica. E por que eu estou dizendo isso logo de cara? Porque quando a gente começar a escalar o negócio, as pessoas que vão ver o teu conteúdo, elas não te conhecem. Então a primeira impressão é a que fica. Você tem que lembrar disso e vai fazer um pouco mais de sentido quando eu entrar ali nos níveis de consciência do avatar e a produção de conteúdo em cima disso. Então lembra, a partir de hoje, avatar é o teu sobrenome. Você precisa pensar nele, nas dores, nos desejos, nas objeções e trazer isso para dentro do seu conteúdo.
Todo e qualquer conteúdo tem a principal função de gerar três ações no seu avatar. E quais são elas? A descoberta da Roma, a nutrição da Roma e a validação da Roma. Isso aqui a gente já vai entrar de novo aqui nos conceitos, mas é topo, meio, fundo de funil, frio, morno, quente em relação ao público. É isso. O conteúdo a gente sempre vai fazer mais desses de descoberta, que é para público frio, que aí é que está o segredo da escala do negócio, e alguma coisa de nutrição de Roma, que é público morno, e pouca coisa de validação de Roma. E quando eu digo pouca, não é nada, mas é pouco mesmo. Então, vamos seguir. Conceitos. CTA. O que é o CTA? Ele é uma sigla em inglês da palavra call to action, chamada para ação. A gente foi treinado a obedecer ordens e isso é simples assim, direto e reto. Se você não dá um comando para o seu avatar durante o seu vídeo, durante a sua live, a coisa não acontece. E o que eu estou querendo dizer de comando? O CTA, para a gente que provavelmente está em criação de audiência, ele é: compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você entende que é relevante. Comece a me seguir agora. Salva. Esses são os mais poderosos. Compartilhar, salvar e seguir. Então a gente precisa mandar as pessoas fazerem alguma coisa em todos os conteúdos, não é em alguns, tá? É todos. Fundamentos do Insider para a produção de conteúdo. 2R7N. Você sabe o que significa isso? Provavelmente, né? 2 raízes por semana, 7 Nutellas por semana. Não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, com tragédia na família ou não, deprimido, brigou com o marido, acabou com a esposa, com a namorada, não importa. A gente está desenvolvendo aqui um mindset de business. Isso que a gente está montando é uma empresa. E para toda empresa, a gente tem responsabilidade. Se você é CLT, por exemplo, e você tem um regime de trabalho de segunda a sexta, na quarta não te deu vontade de trabalhar, você não vai? Pode até não ir, botar um atestado, mas em vias de regra não é dessa maneira. A produção de conteúdo é o nosso trabalho diário. É aí que mora a diferença do profissional e do amador. A gente aqui é profissional e você está tendo esse tutorial de produção de conteúdo para ficar ainda mais profissional. Então vamos lá, entrar nos 3 níveis de consciência do avatar. O que é isso? É a forma de diferenciar o tipo de produção de conteúdo. O avatar que ainda não te conhece, ele é o público frio. O avatar que ele já te conhece, ele é o teu público morno e ele está querendo saber como é que você faz aquilo que você faz. Então ali você entrega alguma coisa de pílula, algum exemplozinho, alguma coisa assim. E o avatar que é o quente, ele já está pronto para comprar, abrir a carteira para você e ele só quer alguém parecido com ele, gatilho mental da semelhança, que conseguiu chegar a Roma através da tua metodologia. Então aqui eu vou falar mais um pouquinho sobre topo, meio e fundo. O que é o topo? O público frio é o avatar que não tem consciência de Roma e aqui você vai falar sobre a possibilidade ou a oportunidade daquilo que você está oferecendo. O público de meio ou público morno é o avatar que já tem consciência da Roma, mas agora ele quer a técnica, quer saber como é que é a tua metodologia. E aqui tu mostra pílulas do como, amostras, mostrando comparações com métodos no mercado em relação ao seu, ao que você vende. Que o teu método tem algo mais vantajoso, mais simples, mais fácil, mais barato em relação aos demais. Por isso que ele precisa estar contigo e não com outro concorrente. E o público que já está ali nessa consciência mais de fundo de funil, que é o público quente, ele precisa ver alguém igual a ele, conseguir a Roma, ou então que tu mostre o mapa do produto mais a fundo, né? Se caso tu não tenha ainda pessoas transformadas pela tua metodologia, muito provavelmente você vai ser o avatar transformado, ou então você vai simplesmente mostrar o seu produto do ponto A ao ponto B, como é que ele faz, quais são as etapas, o que ele precisa ter consciência de que ele vai encontrar dentro daquela metodologia que você está oferecendo a ele para vender. Então é isso, aqui é onde você fala sobre o produto que você tem, ainda sem vender ele exatamente. Mostra o mapa para chegar a Roma. Basicamente é isso, a diferença entre topo, meio e fundo. Aqui é um hack de análise de dados. Só para aterrissar na cabeça de vocês, como é que a gente faz para poder entender quais são as dores, as objeções e os desejos do avatar
daquele público que nos compra mesmo. A gente sabe que para um lançamento de semente a gente precisa de uma lista total de 1.000 inscritos. Por vias de regra, através de estatística, né, o que o time do Érico consegue nos mostrar é que normalmente 75% da sua lista total entra no grupo do WhatsApp. Somente 10% da lista total responde aquele formulário de pesquisa que você faz assim que ele bota o e-mail lá e vira teu lead. Que ali tu quer saber o que ele quer. Ali é onde teu primeiro contato, né, com o avatar. E 1% dessa lista total é que normalmente converte, é que compra. Então você precisa de 1.000 para fazer 10 vendas. Isso é vias de regra, tá? E o que isso quer nos dizer? A gente sempre precisa olhar para quem comprou. É aqui que a gente vai entender o que fez diferença e quais são as dores, desejos e objeções reais de que convertem, né, aquele teu produto ali. Então, o hack aqui de análise de dados é para mostrar para vocês o porquê que a gente fala muito de dor, de desejo e de objeção. A gente afia o machado nessas pessoas que compraram, seja 1, 2, 10, nos primeiros lançamentos, não é 1.000 que vão comprar. Então, o importante é a intencionalidade genuína que eu falei no início. Quando a gente sabe quem é nosso avatar, que ele está bem definido, quais são as dores, os desejos e as objeções dele, é muito mais fácil da gente se comunicar. Quando a gente vai fazer um conteúdo alinhado a isso, com a estrutura, direitinho, o avatar vai olhar aquele conteúdo no feed, ele vai parar para ver, ele vai te dar atenção. E esse é o nosso objetivo fazendo conteúdo, porque lembra do início, nós temos 3 pilares para lançamentos digitais. 1 é audiência, 2 é produto e 3 lançamento. Se a gente não tem audiência, como é que a gente vende? E é através da produção de conteúdo que a gente vai ter audiência. Os 3 segundos iniciais. Isso aqui é extremamente importante, mais para fundos didáticos, tá? Por favor, não comecem nenhum conteúdo de vocês. Olá, tudo bem? Isso já joga todo o seu esforço por água abaixo. Aqui a gente tem que ter um gancho, uma palavra-chave, para que chame a atenção do avatar e ele pare para te ouvir. Então, por favor, nunca mais, olá, tudo bem? Oi, pessoal. Esquece esse início de vídeo, tá? Por favor. Bom, eu falei sobre conceitos e agora eu vou dar para vocês um exemplo aqui de topo, meio e fundo, tá? E para isso vocês precisam saber Avatar e Roma, desses exemplos que eu vou mostrar aqui, para poder aterrissar melhor cada exemplo. O avatar dessa mulher, que é uma médica, Cláudia Benevides, se eu não me engano, são mulheres com mais de 50 anos que estão acima do peso. Ela ensina a emagrecer. Então tá aqui a Roma dela. Ensina mulheres a emagrecer comendo de tudo, mesmo na menopausa. Nós vamos ver agora um conteúdo de topo. Como é que ela fez a construção da headline dela aqui? Ela pegou, tá focando em público frio, e ela usou a dor. Qual foi a dor que ela pegou dentro da pesquisa de avatar? Eu já tentei de tudo para emagrecer e ainda continuo gorda. Tá vendo? Essa foi uma resposta da pesquisa de avatar feita no projeto. Beleza. Lembrando, topo mais dor, tá aqui a dor. Olha a headline como é que ficou. Cuidado. Isso não ajuda a emagrecer e ainda põe a sua saúde em risco. Esse vídeo que a gente vai ver foi um corte de um raiz, tá? Então ele não segue aquelas 4 ou 3 estruturas bem definidas do Rios. Então só para vocês não assustar. É isso. Esse é o vídeo. Tá vendo? Headline. É super importante a tua headline ser a primeira frase da tua legenda, porque isso vai fazer com que o algoritmo entregue o teu conteúdo para as pessoas que precisam assistir ele. E outra coisa que eu já falei, eu acho, se eu não falei, eu vou contar para vocês agora. No Instagram, a capa do Reels, ela só é importante para organizar o feed. Quando a gente está dando play no Reels, efetivamente, a headline, ela precisa ficar fixada no vídeo de 3 a 5 segundos. Vocês vão ver aqui que ela vai ficar fixada, tá? Então eu vou passar aqui o vídeo para vocês entenderem aqui como é que a Cláudia Benevides fez um conteúdo de topo para público frio. Ai, no meio da rua, o teu osso está fraco porque tá com falta de cálcio, porque você ouviu
respeitei um doutor XYZ irresponsável falando tira leite inflamatório, aí você tira a melhor ou a principal fonte de cálcio da tua alimentação, não procura um médico, não faz uma reposição, não complementa com outros alimentos, diminui o cálcio, você entrou no climatério, na menopausa, você tropeça no meio da rua, cai, quebra um quadril, porque tá faltando cálcio, porque você simplesmente saiu tirando o leite da alimentação e pior de tudo, não emagreceu, continuou gorda. Daí esse excesso de peso, na hora que você cai, bate mais ainda no quadril por conta de uma informação errada que você saiu fazendo as coisas, ou caiu numa blogueira, caiu numa pessoa que nem profissional de saúde era e começou a replicar coisas e você saiu tirando da tua alimentação, cortando da tua alimentação. Eu só tô aqui para esclarecer para você o quanto que é importante você tomar uma decisão acertada sobre a tua saúde, pegando a orientação certa de quem te dá a fonte, da onde tirou o que tá falando. Imagina você. Então esse aqui foi um exemplo de conteúdo de topo para público frio, tá? Agora a gente vai ver um de meio. Construção da headline. Um público que conhece ela, que é o público, né, de consciência de meio de funil, morno. Ela pegou um desejo. Qual foi o desejo? Me manter magra após os 50 anos. Como é que ficou a headline disso aqui? Lembra que quando o conteúdo de meio a gente dá pílulas, não fala exatamente como, mas dá pílulas de como que a gente resolve esses problemas? Qual é o azeite para emagrecer depois dos 50 anos? Aí esse aqui já é um conteúdo um pouco diferente do topo, porque ele foi um Nutella intencional com as 4 estruturas. Aqui ela explica o jeito de fazer, dá conteúdo de valor, já adiciona Roma, né, direciona para Roma com CTA. Vocês vão ver a diferença agora. Que os dois são conteúdos de 1 minuto e pouco, rios, né? E só que o primeiro aqui, o topo, não tinha estrutura e esse aqui tem estrutura. Ó, qual é o melhor azeite para emagrecer depois de 50 anos? Tá aqui também. Vocês vão ver de novo, headline fixada. O melhor azeite para colocar na tua rotina alimentar e te ajudar a ter uma vida mais saudável e turbinar o teu emagrecimento. Eu me chamo Cláudia Benevides, eu sou médica especialista em nutrologia e nesse perfil ajudo mulheres acima dos 50 anos a emagrecerem sem cortar o que gostam na alimentação. Então já segue esse perfil e curte esse vídeo para receber mais conteúdos de emagrecimento. Ó, a primeira coisa que você precisa saber é que é mito que não pode usar o azeite para cozinhar em frituras, em aquecimento. Pode sim, ele é resistente e mantém os seus benefícios e é um dos melhores óleos para você escolher na tua rotina alimentar, pois ajuda na saúde do coração, é anti-inflamatório que vai ajudar no processo de emagrecimento. Quais são as regras para escolher o melhor azeite? Evita frasco claro, vai no frasco escuro, escolhe um azeite em que a acidez seja menor do que 1%, evita azeite refinado, tipo único, tá? E se o orçamento estiver um pouco apertado aí, você pode usar o azeite virgem para cozimento e deixa o extra virgem, que é um pouco mais caro, para usar ali saladas, para consumir de forma crua. Então, já compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa saber disso também. Como... Tá vendo? Então, esse foi um exemplo de conteúdo de meio para público morno. Agora a gente vai para um conteúdo de fundo para público quente, que ela pegou uma objeção e essa que foi aqui a frase que o Avatar falou: tenho medo de não conseguir fazer dieta restritiva. Olha como é que ficou a headline. Ela emagreceu 11 quilos em apenas 9 meses, aos 52 anos, sem abrir mão de chocolate e de pizza. O importante é vocês saberem que no conteúdo de fundo, quanto mais a gente conseguir trazer um avatar transformado, mais poderoso vai ser esse tipo de conteúdo. Se a gente não tem, beleza. Existem maneiras de fazer conteúdo de fundo, né, para público quente. É mostrando o teu produto em si. Um mapa, um passo a passo mais específico, né? Com lacunas, obviamente, para não dar todo o teu ouro ali de graça, mas é isso. Então, vamos lá para ver esse aqui, ó. Isso, emagreceu 11 quilos em apenas 9 meses aos 52 anos. Tá aqui, ó.
conheça a incrível história da minha querida aluna Tânia e tal. Isso aqui já é um conteúdo de carrinho aberto, ela já lançou e está vendendo. E essa forma aqui é uma linha editorial também de live que tu convida o teu avatar, o teu aluno. E cara, quando a gente faz mesmo a diferença na vida da pessoa, ela entra em estado de graça. Se você convidar a pessoa para vir aqui conversar com você ao vivo, ela vai ficar entusiasmada. Isso aqui é que nem uma entrevista na televisão. Então isso aqui é extremamente importante a gente usar. Se tem condições, se tem essa parada, né, dentro do projeto, já tem prova. Minhas orações, porque eu já estava sem esperança, totalmente desanimada, e eu estava completamente desanimada, triste, chorava muito, só Deus sabe quantas vezes eu chorei sozinha no banho, né? E nesses 9 meses, você já emagreceu quantos quilos mesmo? Então, foram 11 quilos que eu emagreci e eu perdi 13 centímetros de cintura. E o que você mantém na tua alimentação que você come sem neura, que você não precisou abrir mão? Sou chocolatra, eu como Come sem neura, o produto pizza. dela é O esse, que ó. você sente que melhorou na tua Saudável, vida sem nesses neura. últimos 9 meses? Ela fala Roma. Melhorou a minha disposição, porque eu vivia muito cansada. Eu estava tendo muitas dores no meu corpo, mesmo fazendo pilates. Eu levantava da cama, eu quase não conseguia pisar no chão de dor no pé. Eu estava tendo dor no joelho, Imagina dor ela no pegar calcanhar, as dor, frases dessa estava mulher cheia para de fazer dor, conteúdo. né? Esse é o problema. E isso melhorou assim, eu posso dizer 99%, porque assim, Este foi o exemplo de conteúdo de fundo. Eu tenho certeza que com esses exemplos vai aterrissar melhor na cabeça de vocês o que são conteúdos para público frio, morno, quente, essa questão. Todo mundo fala de funil de topo, meio e fundo. Então, tá aí. O que seria um cronograma? Isso para produção de conteúdo, tá? O SNA semanal do Insider, o que significa SNA? Sistema de Navegação Ativa. Ele nos mostra, eles nos dizem o que fazer. E eu estou passando esse conhecimento para vocês também para ficar mais fácil de se organizar e mais claro de entregar o conteúdo da maneira que a gente precisa de verdade. A gente precisa fazer 70% do nosso conteúdo para público frio e 30% meio e fundo. Aqui eles dão umas dicas de produção e processo. Você precisa programar os seus dias da semana que você vai sentar para gravar. Você não pode gravar todo dia que tem que postar. Imagina você gravar segunda, você gravar terça, gravar quarta e nesse mesmo dia você fazer todas essas funções aqui. Grava, design, edita e posta. Você não vai conseguir ter constância. Fato. Então é super importante se organizar bloqueando momentos da sua agenda semanal para poder fazer 2, 3, 4 vídeos. E aí você, no dia seguinte, ou talvez no mesmo, isso aqui você organiza. Isso aqui é questão de organização, tá? Organização da ROI. Botem isso na cabeça. Quando a gente se organiza, a gente colhe os frutos mais rápido. E aqui é mais por questões didáticas, tá? Saber quais são os melhores horários para gravação. Você buscar os momentos em que tua energia está alta. Para fugir de horários de exaustão. Não adianta nada se trabalhar o dia inteiro, chegar com uma cara de cansado, exausta e gravar vídeo de conteúdo. Você não vai transmitir autoridade, não vai transmitir a intenção genuína que a gente está falando desde o início aqui sobre aquilo que você tem aí de conhecimento para vender para as pessoas. Então, por favor, isso aqui também é super importante. Conteúdo semanal. Como é que divide isso, essa questão aqui, ó, do SNA semanal do Insider? 70% de topo, 30% de meio e fundo. 4 topo, 2 meio, 1 fundo. É isso que a gente tem que fazer por semana. São 7 Nutellas e 2 raízes, então é isso. Vale também falar que nos raízes é muito mais importante a gente fazer live falando de conteúdo de topo, tá, gente? Conteúdo de meio e de fundo é mais para semana de carrinho aberto, aquecimento de lançamento, isso a gente vai falar mais para frente. Mas é isso aqui. A gente está aqui em como produzir conteúdo, eu vou falar dos dois, tanto Reels quanto live, né? Conteúdo Nutella e raiz. Então é bom a gente saber. Quais são as ferramentas que a gente tem para isso? São duas: gerador de Reels e gerador de raiz. Para você estar vendo esse vídeo aqui, a gente já tem um drive junto do nosso projeto. Então tá lá
São duas planilhas em Excel baseadas na metodologia do Insider também, que vão facilitar a vida de cada um de vocês aqui, de cada expert, a poder botar as ideias para fora de uma maneira estruturada, com intencionalidade genuína para tocar lá na ferida, no âmago do avatar. Como é que funciona o cronograma do mês? Eu também tenho uma planilha que eu estou dividindo com vocês, que com certeza, para tu tá vendo esse vídeo, ela tá no Drive lá, uma planilha em Excel, que a gente vai montar relativamente junto, headline e qual é o tipo de conteúdo, se ele é de topo, ele é de meio, ele é de fundo, se ele usou dor, se ele usou desejo, objeção. Então, esse cronograma ele também vai tá feito, e isso aqui é uma coisa que a gente precisa cumprir o mais fidedigno possível. Vamos lá, formas de conteúdo. A gente tem formas de produzir reels, formas de produzir reels, tipo de copy, metro rap e metro tech. Esses dois aqui também é para abrir a cabeça de vocês de uma vez por todas e entender como é que a gente precisa se comunicar. Formas de produzir reels, isso aqui é mais os estilos, né, que a gente pode fazer. Olhando direto para a câmera, campo aberto, que é tipo, começa no ambiente externo, por exemplo, você começou o seu Reels na cozinha, troca de cena, vai para o quarto, troca de cena, vai para a sala, troca de cena, vai para o quintal, e dando continuidade na sua copy, né, no que você está falando. Fake podcast, isso aqui também transmite bastante autoridade, tá, gente? Você gravar com um microfone parecido com esse, por exemplo, com uma câmera não pegando você de frente, e você sai respondendo perguntas do seu avatar, de objeção, de dor, enfim. Isso vale muito fazer e quebrar padrão. 99% dos conteúdos, como eu falei, são de pessoas olhando para a câmera. Aquele conteúdo que você pega ali e o cara tá com o celular na cara gravando e tá tudo certo. Como é que a gente quebra padrão? Começa com um objeto imã, por exemplo. Filma algo de maneira diferente, começa o vídeo de cabeça para baixo, isso vai quebrar o padrão ali do feed do cara, do teu avatar, da mulher, de quem for o teu avatar de verdade. Então, objetos ímãs, por exemplo, se eu sou médico, é um estetoscópio, se eu sou oftalmologista, é um óculos, se eu sou dentista, é o bisturi ali, um negócio sei lá, cadeira de dentista, e assim vai. Se eu sou advogado, por exemplo, o martelinho aquele de bater do juiz, sei lá, eu só estou delirando aqui. Educador físico, as manilha, um halter, algo assim, né? Então é importante nesses 3 primeiros segundos a gente sempre pensar de uma maneira que o avatar vai parar para olhar o nosso conteúdo ali no feed. Formas de produzir raiz. A gente precisa sempre mesclar entre dor e desejo, para não virar um cavaleiro do apocalipse, só falando de problema, de dificuldade, de dor do avatar. Como são duas lives por semana, uma você fala de dor, a outra de desejo, uma semana dor, a outra semana desejo, e assim vai mesclando. Aqui nos cortes de Nutella, quando você for editar isso, a gente pega o raiz e faz cortes, né, para conteúdos de 1 minuto e pouco. Então a gente tem que entender que quando vai fazer um corte de Nutella, a frase do avatar tem que se encaixar com uma frase de dor, frase de desejo, frase de objeção. O que isso quer dizer? Não adianta nada simplesmente você pegar uma live e cortar 1 minuto e pouco lá e soltar ela assim sem pé na cabeça. Todos os cortes de Nutella eles têm que ter um início, meio e fim, como foi aquele conteúdo de topo ali que eu mostrei o exemplo. Você vai estar vendo uma gravação, pode voltar para aterrissar isso melhor, qualquer coisa. Tem que ter, saindo do ponto A e indo num ponto B, sobre um determinado assunto. Então, cortes de Nutella, eles também têm intencionalidade. E aqui essa história do post, dos recortes, aquela questão de ler a legenda, vocês já viram vários posts assim. Com certeza absoluta. Você está passando no feed e tem algum lá, um videozinho de 5 segundos, ou até uma imagem estática com uma headline no meio. Lê a legenda. Ou né, fala qual é o assunto, mas embaixo dizendo lê a legenda. Por que se faz isso? Porque a tua retenção vai acabar ficando maior. Quando você tem retenção da sua audiência, quando eles param para ver seu conteúdo, o algoritmo vai te ajudar a entregar para mais pessoas similares a essa. Então, isso aqui é mais uma tática, tá? O que seria a copy, a estrutura geral? Quando a gente vai fazer um Reels, um conteúdo Nutella, ele precisa ter
uma estrutura de 3 a 4 passos, tá? A primeira, que é a headline, digamos assim, ou o gancho que tu está chamando a atenção da tua audiência. Na sequência pode ser uma breve apresentação do expert, porque lembrem, a maioria das pessoas que vão ver teus conteúdos não te conhecem. A gente vai escalar o negócio, pensa grande. Então, headline, uma breve apresentação do expert, o conteúdo em si e um CTA. Aqui, no caso, isso aqui viria para cá, né? Assim, gancho, breve apresentação do expert, conteúdo em si e CTA. Então isso é a copy, isso que tem que se ter na cabeça. A gente só não vai conseguir ter essa estrutura quando for fazer um corte de um conteúdo raiz, um corte de uma live, né? Então, mas na hora de fazer reels é obrigatório que vocês parem para olhar isso aqui, para seguir isso o melhor possível. Não tem que ser uma coisa engessada, mas isso tem que estar na cabeça do expert para ele fazer aquele conteúdo de novo intencional, sabe? E aqui, para não ficar dúvida, uma breve apresentação é quem tu é e o que tu faz. Lembra ali também no conteúdo de meio que a médica deixou lá o nome dela fixado e o CRM, dá para ser desse jeito também a apresentação do expert, tá? Aí o que é um método RAP? Isso aqui é uma metodologia que foi criada para facilitar como que a gente vai fazer os nossos conteúdos. R é roteiro, E é estilo e P é posicionamento. O roteiro é basicamente como eu falei nos rios aqui. Perdão, estilo. O roteiro é se você vai pegar dor, desejo, objeção, metralhadora de dor. Como é que, da onde que partiu esse teu conteúdo? Ele tem que ter uma estrela do norte. A estrela do norte vai desencadear num roteiro, né? Que é a famosa copy. Então, para quem não sabe o que é metralhadora de dor, imagina que você pegou ali as três principais dores do seu avatar. Vamos pegar, seguir o exemplo da mulher aqui, né? Mesmo na menopausa, ela ensina mulheres de 50 anos mais a emagrecer. Então, vamos lá. Quais são as três principais dores? Vamos alucinar aqui. Não consigo seguir dieta restritiva. Faço jejum e continuo gorda. Outra coisa, vamos lá. Sei lá. Vamos olhar aqui de novo. Mas isso eu tô alucinando aqui, então é difícil, né, de sair do nada. Já tentei de tudo pra emagrecer e ainda continuo gorda. Bom, beleza. Aí ela começa um vídeo assim. Você que faz jejum e ainda e continua sem conseguir emagrecer, faz de tudo e continua gorda. Tem problema no joelho por conta do sobrepeso. Eu tenho a solução para os seus problemas. Isso é uma metralhadora de dor. Você fala dor, 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 dor e depois continua o seu conteúdo. Então, isso são roteiros, tá? O estilo é como que o vídeo efetivamente ele vai ser gravado. É o que está aqui nas formas de produzir reels. Olhando para a câmera, câmera aberta, fake podcast, tem milhares, tá, gente? Milhares. E isso dá para ser modelado pelos reels que vocês olham no Instagram. Vocês vão ter insights, vão ter ideias, assim. É só adaptar pro nicho, pro mercado que a gente está trabalhando. E aí, o posicionamento aqui é mais para vocês entenderem que quando a gente vai começar a fazer tráfego pago, a gente tem que escolher se os vídeos vão para o Reels, para os Stories, para o Feed, ou quando a gente estiver fazendo o tráfego dentro do Google, se ele vai aparecer na rede de pesquisa ali, né? Ou se ele vai direto para o YouTube, aonde ele vai aparecer no YouTube, é isso. E aqui vale lembrar não, vale botar já na cabeça de vocês que quando a gente for para a fase de criativos, que os criativos são o quê? Vídeos, conteúdos que estão convidando o lead para um evento, para o lançamento. Então, né? O criativo ele entra somente na fase de captação. A gente vai gravar criativos com uma estrutura um pouco melhor, uma copy mais elaborada, né? Clique em Saiba Mais, venha para a semana do emagrecimento 50 mais, venha para, sei lá, enfim, o nome do evento, né? A gente vai convidar a pessoa para o evento. Por que eu estou entrando nesse ponto agora? Justamente pelo posicionamento de Reels e Feed, tá? A gente tem muito costume de gravar com o celular reto, na vertical. Isso faz com que a gente consiga aproveitar o vídeo no Reels e nos Stories.
qual é o hack aqui? Qual é o jogo? Quando a gente for gravar algum outro criativo, a gente grave pelo menos 1,5 m do celular. 1,5 m ou 2, assim. Por que isso? Porque daí o mesmo vídeo a gente consegue recortar na ferramenta de edição e fazer ele aparecer tanto no Reels quanto no feed. Que o feed é aquele videozinho mais quadrado, né? Se a gente grava muito, muito próximo do celular, a gente não consegue fazer o posicionamento daquele vídeo no feed também. Então, quanto mais, em mais lugares a gente aparecer nesse momento de criativo, mais autoridade a gente vai ter. Então, lembrem disso na hora de gravar criativos, que não é exatamente este momento que a gente está vivendo agora, se tu está vendo esse vídeo aqui, né? A gente está se preparando para produzir conteúdo para o quê? Aumentar nossa base, aumentar nossa audiência e, consequentemente, a gente ter mais lista ali na frente. Método PEC para a criação de headline. Bom, como eu falei antes ali, a headline é super importante, né, para a gente fixar nos rios, para a gente ser encontrado, para linkar a pesquisas, né, do nosso avatar dentro das redes sociais. Então, o que é o PEC? O P é palavra, E é especificidade, C é curiosidade. Na hora de vocês criarem uma headline, é obrigatório que alguma palavra-chave do projeto tenha na headline, em todas, não é em algumas, é em todas. A especificidade é aquilo que você está falando. E a curiosidade é se for possível de você gerar curiosidade. Vamos dar um exemplo aqui de palavra mágica no nicho de gestante. A gestante a gente sabe que ela fica ansiosa com toda aquelas etapas da gravidez, com todo aquele desenvolvimento que ela tem ali de consulta, enfim. Então a palavra mágica é gestante, a especificidade é ansiedade e a curiosidade é que a gente tem 3 dicas, por exemplo. Ansiedade na gestação, 3 dicas para acabar com ela. Essa é a headline. Ou gestante, 3 dicas para acabar com a sua ansiedade. Algo assim. Então, ao produzir os reels, a gente tem que fixar essa headline nos 3 a 5 primeiros segundos. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas isso precisa marcar na cabeça de vocês. E, obviamente, durante aqueles reels ali, ter, que nem a médica fez, né? A Cláudia ali, no conteúdo de e-mail, fixar mensagens importantes durante o vídeo de vocês. Isso é extremamente importante, isso transmite autoridade, mostra ali que não é uma pessoa fazendo a coisa de qualquer jeito, isso vai nos deixar mais profissional, mais perto do nosso 6 em 7. O que são linhas editoriais? Aqui é super importante a gente criar linhas editoriais porque vão ajudar a manter a constância na produção de conteúdo. E aí tem alguns exemplos, mão na massa, bastidor, entrevista com alunos ou pacientes, o 747 do Érico, eu não sei se alguém já teve oportunidade de ver, que ele abria a câmera lá, a live dele todo dia, às 7h47 da manhã, e aí entrevistava, respondia perguntas de curiosos e assim vai. Isso é super importante de se pensar como é que vocês podem fazer algum tipo de dar um nome para um quadro, né? A linha editorial nada mais é do que um quadro. Imagina que o teu Instagram agora é uma televisão, direcionada para aquele avatar XYZ. O que faz sentido para aquele avatar? Se for de novo, falando da gestante, vamos lá. Café com Café com a grávida. Sei lá. Isso pode ser uma linha editorial de uma live todo dia de manhã cedo para que as grávidas entrem ali e tirem as dúvidas contigo, que é médica, sobre a gravidez. Eu vou que tu seja, né, médico e esteja trabalhando num projeto como esse. É só um exemplo, tá? Mas linhas de editorial são isso. Quadros para fixar na nossa cabeça para linkar junto com um cronograma dias da semana específico. Todo dia, toda segunda-feira eu faço tal coisa, toda quarta tal coisa. E assim vai, né? E aqui, por último, mas não menos importante, gente, um microfone de lapela, perdão, não é um investimento alto e deixa a autoridade de vocês mais evidente. Por quê? Um vídeo com uma imagem meia boca, mas um som bom, o avatar ele vai ficar até o final dele se tu fez o teu dever de casa.
né? Se tu despertou curiosidade, se o assunto tem a ver com a dor dele, ele vai ficar. Mas agora, um vídeo top, bem editado, com áudio meia boca, o avatar vai embora. Então, por favor, assim que possível, invistam nisso aqui. A gente precisa ter um microfonezinho para poder gravar os conteúdos e eles ficarem ainda melhores. Então, é isso, tá? Aqui foi um tutorial de como produzir conteúdo. Eu espero que isso ajude. Pega papel e caneta, anota, faz resumo, volta, vê de novo. E aí eu sei que também vai surgir dúvida. E aí eu estou à disposição para poder ajudar, tá bom? Foca, lembra do início que eu falei, intenção genuína na hora de produzir conteúdo, porque isso vai nos levar mais rápido para o 6 em 7. E, no final das contas, além de ajudar pessoas, o que a gente quer? Dinheiro no bolso. Valeu!